Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, eu me chamo Pedro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa ameaça, né? 193 milhões de reais ameaçam a permanência do Léo Ortiz no time do Flamengo. Sobre aquele quadro que vocês gostam tanto, Por Onde Andas? Dessa vez a gente vai falar do Rafinha Lima, jogador que destruiu o Dedé no ano de 2013. Por onde está esse jogador? Como está a carreira do Rafinha? Falando sobre a parte financeira, Flamengo de 2019 para cá só ficou atrás do Bayern de Munique, ficou à frente até mesmo do Real Madrid em relação a lucro no clube. E sobre atacantes, Carlinhos e Firmino, né? Vou falar sobre esses dois jogadores. Firmino, que quebrou a internet com a sua postagem, a torcida do Flamengo foi à loucura, e Carlinhos, que sim, terá uma nova chance com o Felipe Luiz. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu espero que vocês todos tenham tido um Natal muito abençoado. Vamos lá para as notícias. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando sobre a nossa zaga. Léo Ortiz é o homem forte do futebol brasileiro em relação a essa posição. Tem qualidade na saída de bola, tem uma qualidade incrível no posicionamento, né? Ele consegue prever o lance que vai acontecer e não precisa correr tanto, ele intercepta a trajetória da bola, ele consegue fazer uma boa leitura de jogada. Em relação à possibilidade dele sair, segundo o jornalista Gabriel Reis, a Juve fará uma proposta de em torno de 193 milhões de reais para tentar tirar esse zagueiro do Flamengo. Eu vou ser sincero com vocês, eu não negociaria de jeito nenhum o Ortiz, mas eu sei que se esses valores realmente forem reais, né, um jogador de 28 anos, um zagueiro, recebeu uma proposta da Juventus, da velha senhora lá da Itália, de 30 milhões de euros, né, que dá esse aí, quase 200 milhões de reais, será uma proposta, eu considero, quase que irrecusável, mesmo eu não querendo a saída dele, mas 200 milhões de reais por um zagueiro, isso me preocupa, caso realmente a Juve ela faça essa proposta. Mas fica essa dúvida, né? Um zagueiro já com uma idade mais avançada, para ir para a Europa, sem experiência europeia, receber uma proposta tão alta, aí a gente vai ter que aguardar, ver realmente os números reais que a Juve colocará no papel, colocará na mesa, para a gente saber se realmente esse valor condiz com a realidade. Se for um valor ali que seja um valor factível, um valor real, aí fica, na minha opinião, fica difícil, sinceramente, segurar o Léo Ortiz mesmo, a minha vontade da saída dele ser zero, né? Queria saber a sua opinião, caso chegue uma proposta de em torno de 200 milhões de reais pelo Léo Ortiz. Vocês segurariam o zagueiro, pediriam um valor maior ou negociariam e também achariam que é um valor praticamente irrecusável? Sua opinião é muito importante e a gente sabe também da importância desse zagueiro no Flamengo, ainda mais com a saída aí do Davi Luiz, né? A possibilidade também da saída do Fabrício Bruno deixaria a zaga do Flamengo bastante desfalcada numa temporada que a gente pode chegar a mais ou menos 87 jogos, caso a gente chegue em todas as finais. Então é um elenco que precisa ser robusto para aguentar essa temporada insana. E nação rubro-negra, aquele quadro que a galera gosta bastante, Por Onde Andas? Dessa vez vamos falar do Rafinha. Rafinha Lima, né, Rafael Lima, jogador que fez barba, cabelo e bigode na temporada 2012, 2013, principalmente em cima do zagueiro Dedé. Uma vitória épica do Flamengo. O Flamengo meteu 4-2 no Vasco, sendo que o Dedé era considerado ali um dos melhores zagueiros do Brasil, quiçá do mundo inteiro. E o Rafinha, ele destruiu o Dedé, eu lembro muito bem desse jogo, e foi comparado com o Neymar, né? Até porque ele usava aquele topetinho estilo Neymar. Mas que triste fim que levou esse jogador que atualmente tem 31 anos, tem clube, só que o clube ele não tem divisão. Então vamos lá para o que aconteceu com o Rafinha após a saída do Flamengo e um depoimento forte do próprio Rafinha, falando que as comparações com o Neymar prejudicaram e muito a carreira do atleta. E eu vou falar já para vocês tudo que aconteceu, os clubes que o Rafinha passou, e vou te falar, mano, um recorde. Nunca vi um jogador passar por mais ou menos 17 agremiações durante a sua carreira, né? O Flamengo emprestou o Rafinha à torta e à direita, ele não deu certo, e aí ele acabou saindo do time rubro-negro, e hoje em dia ele está no São
Raimundo de Manaus, time que não tem divisão. E era um jogador, cara, de muita promessa, mano. Essa partida contra o Vasco ele arrebentou. Mas abrindo aspas porque ele disse sobre essa época, ele falou: foi uma época muito boa. Até hoje eu sou lembrado pelos torcedores e ficou o carinho e a gratidão por tudo. É claro que tudo tem seu lado negativo e positivo. Talvez esse peso que foi colocado em mim por causa das comparações acabou me atrapalhando um pouco, gerando uma cobrança um pouco exagerada, mas foi aprendizado. Só tenho a agradecer a minha passagem pelo Flamengo e por tudo que essa passagem me proporcionou na minha carreira. O Flamengo naquela época vinha de um período um pouco conturbado. Estava caminhando para se estruturar da maneira que está hoje em dia. Bem ou mal, isso acabou afetando os mais jovens. Acabou gerando uma responsabilidade e uma cobrança que talvez não teríamos em outras circunstâncias. Se fosse hoje, por exemplo, acredito que teria um pouco mais de tempo e tranquilidade para evoluir. Mas naquela época, galera, não tinha jeito, né? Tínhamos dispensado ali, devolvido o Wagner Love por causa da parte financeira. A gente não podia fazer investimento de alto escalão, então acabou caindo nas costas de alguns jovens jogadores, como por exemplo do Rafinha. Entendo perfeitamente esse depoimento do Rafinha e é isso, galera. Futebol é complicado mesmo, a cobrança vem ainda mais da torcida do Flamengo, mas a torcida do Flamengo sempre tratou com muito carinho o Rafinha. Vamos lá, a carreira do Rafinha foi a seguinte, né? 2010, ele saiu do CFZ, do Distrito Federal, e foi pro Flamengo, pro Sub-20, tá? Depois ele saiu do Flamengo, foi emprestado pro Bahia, não deu certo, voltou pro Flamengo. Em 2015 foi pro Atlético Goianiense, em 2016 foi pro Citizen, da Coreia do Sul. Depois voltou pro Flamengo, nenhum time desse ele conseguiu engrenar, né? Incrível porque o jogador mostrava ter muita habilidade. Foi emprestado pelo Metropolitano também em 2016, não deu certo, voltou pro Flamengo, foi pro Tai Honda, lá da Tailândia, em 2017, não deu certo, voltou. Aí depois saiu do Flamengo a custo zero, foi pro Avaí em 2018, em 2019 foi para um time mexicano chamado Cafetaleros, tá? 2020 ficou sem clube durante um tempo, a época de pandemia estava complicado. Depois ele passou pelo São Bento, The Strongest, Joinville Maguari, Patrocinense, Universidade do Vinto, Ji-Paraná em 2024, Patrocinense em 2024, galera, muitos clubes que o Rafinha passou e infelizmente às vezes acontece isso, um jogador que na base arrebenta, chega no profissional, às vezes tem um ou outro jogo que vai muito bem, às vezes o jogador não consegue engrenar como aconteceu com o Rafinha, mas lógico, a gente tem um carinho gigantesco por ele, principalmente pelo que ele fez em cima do Dedé naquele Flamengo e Vasco. É isso, vocês lembram do Rafinha? Gostaram dessa matéria? Bota a sua opinião aqui embaixo do vídeo. E todo mundo sabe que a gente precisa de atacante. A gente só tem de ofício, com a ausência aí do Pedro, que só deve voltar lá para meados ali de abril, maio, a gente só tem o Carlinhos no elenco do Flamengo. Então, por causa disso, o Flamengo enxerga com muito bons olhos trazer um atacante para essa temporada de 2025, tá? A gente vai falar do Firmino, que quebrou a internet com a sua foto de Natal totalmente em vermelho e preto, e a gente vai falar também do Carlinhos, que sim, terá uma nova chance. Então, vamos começar aí pelo Firmino. Firmino, com a sua família, né? Firmino, que foi carrasco do Flamengo, é bom lembrar, no Mundial de Clubes, que a gente disputou com o Liverpool, disputamos realmente ali, cabeça a cabeça, né? Como se fosse uma corrida de cavalo, estávamos disputando no páreo. Uma partida ali contra um time que não perdia há vários e vários jogos, que é o rei do mundo, né? O Liverpool, assim como foi em 81. Em 81 fizemos barba, cabelo e bigode. E em 2019 o Flamengo bateu muito de frente com o Liverpool. Não conseguimos fazer o gol, mas a gente conseguiu impor também o nosso futebol. Os próprios jogadores do Liverpool ficaram de bobeira com a atitude do Flamengo em campo. E o Firmino, infelizmente, foi esse autor do gol do Liverpool, nos acréscimos, jogando o nosso sonho do bicampeonato mundial pelo ralo. Mas é um jogador de qualidade, né? Se comparar ele com o Richarlison, prefiro muito mais o Firmino, né? Porque existia um boato que o Richarlison poderia vir pro Flamengo, mas eu acho que não tem nada a ver, o jogador não combina com o Flamengo. Já o Firmino é esse jogador de muita qualidade, que para mim poderia acrescentar bastante no time rubro-negro e fazer frente um pouquinho ali ao Pedro, né? Pedro que absoluto no ataque do Flamengo. Infelizmente, tá lesionado e a gente não tá podendo contar com ele. Não pôde contar no final da temporada de 2024 e nem poderá contar no começo da temporada de 2025. E na sua foto de Natal, o Firmino com a família dele mostrou a decoração toda em vermelho e preto. E aí os torcedores do Flamengo foram à loucura, né? Começaram a comentar, começaram a botar ali seja bem-vindo ao rubro-negro por causa dessa foto. A gente sabe que o poder da nação rubro-negra nas redes sociais é gigantesco. Assim como fez com o Diego Alves, goleiro,
ele poderia ficar na Europa, fez ele mudar a cabeça dele, vir para o Flamengo. Davi Luiz também, fizemos uma campanha que foi fundamental para o Davi Luiz vir para o time rubro-negro. O Firmino também pode estar começando a ficar maluco vendo os comentários, né? O carinho da torcida por ele e, assim como aconteceu com outros jogadores, pode fazer com que o jogador acabe parando aqui na Gávea, aqui no Ninho do Urubu. E falando sobre o Carlinhos. Carlinhos é um jogador que teve oportunidade na temporada de 2024, não conseguiu aproveitar. É um jogador que gera muita desconfiança na torcida rubro-negra por não conseguir ter aquele nível técnico, não tem nem vontade. Vontade, o jogador tem, mas aquele nível técnico para jogar no time do Flamengo. Só que a gente não tem atacante. E diante dessa situação, o Felipe Luiz já prometeu dar uma segunda chance para o Carlinhos. E eu, sinceramente, não vou ficar falando que, não merece chance. Qualquer jogador que esteja no Flamengo, mesmo se ele estiver numa péssima fase durante muito tempo, futebol, do nada o jogador pode mudar e começar a deslanchar, fazer gols. E nada melhor do que o Campeonato Carioca para o Carlinhos deslanchar e fazer gol à torta e à direita com esse elenco galáctico que a gente tem, né? O elenco do Flamengo é um elenco acima do normal. Então, com tantos jogadores bons, é aquilo que meu pai falava, né? Um elenco repleto de bons jogadores eleva o nível de um jogador que não é tão bom tecnicamente. E um elenco que é péssimo e chega a um excelente jogador pode pôr esse nível do excelente jogador para baixo. Então é isso. Carlinhos, cheio de bons jogadores à sua volta, com a cabeça centrada, pode ser que comece a fazer gols nessa temporada de 2025. Mas é isso, eu deixo esse questionamento para vocês. Gostariam da vinda do Firmino? Acham que o Firmino mandou uma indireta para a nação rubro-negra? E sobre o Carlinhos, ainda acreditam na possibilidade dele dar a volta por cima? Sua opinião é sempre muito importante. Deixa ela aqui embaixo do vídeo. E nação, falando sobre finanças, o Flamengo, desde 2019 até a data de hoje, ele só foi superado por um time no mundo inteiro na parte financeira, sobre valores que sobraram, né? O famoso superávit, quando a receita ela é maior do que as despesas. O Flamengo, ele só ficou atrás do Bayern de Munique. Então vamos aqui rapidinho para esse ranking que deixa a gente bastante orgulhoso. Vamos lá. Os 4 maiores superávites no mundo desde 2019 para cá foram na sequência: Bayern de Munique, com 169 milhões de euros de superávit. Em segundo lugar, o nosso amado e querido Mengão, 109 milhões de euros de superávit, de lucro. Depois veio o Real Madrid, né? Atrás do Flamengo, o Real Madrid, é isso aí. Legal, porque a gente faz brincadeira com a parte financeira, mas de verdade, cara, um clube só consegue se estruturar, conseguir ali um caminho sólido nas conquistas dos títulos com uma parte financeira organizada, senão é um castelo de pedras, né? É um castelo de areias, melhor dizendo. Em relação ao Real Madrid, 86 milhões de reais de lucro e o Manchester City em quarto lugar com 18 milhões de reais de lucro, de euros de lucro, 18 milhões de euros de lucro. Isso é um número para ser exaltado, aplaudido. É um número muito considerável e eu espero que essa próxima diretoria, essa diretoria que assumiu, a diretoria do BAP, que é atual, desculpa, já assumiu, que ela continue com esse viés de conseguir deixar o Flamengo sadio financeiramente, porque através disso as conquistas elas ficam muito mais palpáveis do que se as partes financeiras estivessem ali declinando, né, caindo, indo para a vala. Então, galera, é isso, números absurdos, e que essa próxima diretoria, né, essa que já assumiu do BAP, ela continue trilhando esse caminho de uma parte financeira bem sadia. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.